Olá a todos, eu me chamo Dinaele Freitas. O meu grupo é composto pelo João Vitor, pela Shirley Maria, pela Stephanie dos Santos e a Valdicleia Costa. Vamos falar um pouco sobre a família Leptodactylidae. Olá, me chamo Shirley e dando início à nossa apresentação, como mencionado anteriormente, nós vamos falar sobre a família Leptodactylidae. Bom, a família Leptodactylidae, ela foi primeiro apresentada por Link lá em 1971, em uma ampla revisão sistemática, onde foi utilizado aí caracteres externos e internos e de morfologia desses indivíduos, além de algumas características ecológicas também e comportamentos das espécies de todos os gêneros que estão alocados aí nessa família. Vale ressaltar também que essa família ela passou por uma grande revisão taxonômica durante os últimos anos. Falando um pouco sobre o nome Leptodactylidae, é uma palavra que tem origem grega e tem como significado dedos soltos, devido aí à ausência da membrana interdigitais dos dedos desses indivíduos. Um dos representantes, como a gente trouxe aqui na imagem dessa família, arrando o ventre salpicado, ela apresenta aí, como pode ser observado, longos dedos e a ausência aí dessa membrana entre esses dedos. Os leptodactilídeos, eles são aí uma família de anfíbios da ordem Anura, onde algumas espécies elas são conhecidas como gias, rãs ou também caçotes, que muito provavelmente esse grupo divergiu de outros iloides durante o período do Cretáceo. Vale ressaltar também que essa família ela inclui membros tanto terrestres como escavadores, aquáticos, arbóreos, e elas habitam aí uma ampla variedade de habitats, como vai ser tratado no decorrer da nossa apresentação. Vamos falar um pouco a respeito das características dessa família. Então, os leptodactilídeos, eles têm os seus dedos soltos devido aí à ausência das membranas interdigitais. Os representantes dessa família, eles possuem a pele lisa e os dedos longos. O seu hábito, ele é aquático e eles são carnívoros, assim como todos os anuros. Então, a maioria dos animais dessa família, eles não possuem costela e eles vêm apresentar aí dentes em seu maxilar superior. Eles possuem 8 vértebras pré-sacrais holocordal e o amplexo ele pode acontecer de forma axilar ou inguinal. Já na sua fase adulta, ele varia de 10 a 250 milímetros de comprimento o seu focinho. Bom, falando sobre a distribuição geográfica da família Leptodactylidae, podemos observar aqui pelo mapa, na coloração verde, que essa família ela está distribuída em pequena parte ali da América Central e em grande parte da América do Sul, tendo ocorrências aí no sul do Texas e da Flórida, nos Estados Unidos, aqui mais acima na imagem, também passando pelo México e chegando aí na América do Sul, atingindo aí o Brasil, a Argentina e também o Chile. A família também pode ser encontrada nas Índias Orientais, onde tem representantes aí em grande parte dessa região. Então, observando a imagem, toda essa coloração verde no mapa destacado é onde há uma grande ocorrência de representantes da família Leptodactylidae. Dando continuidade, a classificação ela se dá aí no reino Animalia, no filo Chordata, na classe Anfíbia, na ordem Anura e na família Leptodactylidae. Essa família ela é composta por cerca de 203 espécies distribuídas nas Américas. Boa tarde. Dando continuidade, a gente trouxe alguns representantes. Esse é da espécie Adolorhina perezi. A faixa geográfica dessas espécies, eles são encontrados a leste das montanhas dos Andes,
no oeste da Amazônia, em todo o Peru, também Equador e colônia, sul da colônia e oeste do Brasil. Já o habitat, ele vive em serrapilheira, em florestas tropicais, florestas de montanhas e florestas de várzea da região amazônica. Em relação a essa espécie, ela é comumente chamada de rã de floresta com cílios. Essas rãs têm dobras, como podemos observar na imagem, do dorso lateral, que vai de trás de cada olho até as inserções das patas traseiras, fazendo com que pareçam planas vista de cima, ou seja, né? Tu olhando de cima para essa rã, ela se assemelha, tipo, é algo como se fosse plano, digamos que se assemelha a uma folha seca. Em relação, ela apresenta essas cores de cinza, marrom claro, escuro, e também apresenta de 5 a 7 listras. Esse focinho, ela tem um focinho mais arredondado e ela em cima da cabeça, né, ela tem esses que a gente podemos chamar de chifres ou cílios. O tamanho dela é mais ou menos de 24 a 27 milímetros. A alimentação é alimento de insetos e em questão da reprodução, ela é vivíparo. E aqui é um outro representante que vem ser da espécie Physalemmus naterelli. E a faixa geográfica dessa espécie, ela é nativa do Brasil, de Bolívia e Paraguai. E o habitat, eles vivem em áreas de savana e cerrado, estando sempre próximo a corpos de água. Em relação a características, podemos observar aqui na imagem, a cor, ela apresenta essa cor no seu dorso, varia, né, entre marrom claro a marrom escuro ou avermelhado, possuindo esse mosaico de manchas com listras mais escuras. O tamanho delas é médio, em média de 4,7 centímetros, né, os machos, e as fêmeas de 5,1 centímetro. Em questão alimentação, elas são carnívoras, elas se alimentam, né, de insetos, mas ela tem aí uma preferência por cupins e formigas. Nessa espécie, uma característica bem marcante dessa espécie é o fato dela apresentar um par de ocelos, como podemos observar na imagem, localizado na região de trás do seu corpo. Quando essa espécie ela se sente ameaçada, né, ela infla, né, o pulmão, levando a parte posterior, como podemos ver aí na imagem, do corpo, dando a impressão de que é um animal maior para se defender, ou seja, ela possui esse comportamento, esse comportamento é uma forma dela usar para se defender de seus predadores. E além disso, ela também possui macroglândulas. Essas macroglândulas é o veneno localizado nesse par de ocelos que serve para repelir no animal quando tenta mordê-lo. Ou seja, né, esses ocelos, né, que ficam na parte aí de trás do corpo dela, que se assemelha até com 2 olhos, né? Por isso que elas são chamadas também de rã de 4 olhos. Justamente isso, é uma forma de defesa, tanto para ela fugir, né, dos seus predadores, e também que possui venenos, né? Quando eles tentam atacar ela, morder, e ela consegue aí se defender dessa forma. Eu me chamo João Vitor e eu vou dar continuidade ao trabalho falando sobre alguns demais representantes, começando com a Adenomera andrea, que é uma pequena espécie de anurus que pertence à família Leptodactyli
que ela é endêmica aqui da região amazônica, mais especificamente no Brasil e mais precisamente nas áreas de florestas tropicais úmidas da Amazônia. Essas rãs elas são relativamente pequenas, com um comprimento que varia de cerca de 2,5 a 3,5 centímetros e apresentam uma coloração geralmente marrom, mas que pode variar. Elas muitas vezes também vão apresentar manchas ou padrões em suas costas. Quanto ao comportamento dessa espécie, elas são conhecidas por serem animais noturnos, o que significa que são mais ativas durante o período da noite e se alimentam de pequenos insetos e outros artrópodes. Assim como muitas rãs da família Leptodactyla adenora, ela é conhecida por seu canto noturno, que é utilizado principalmente para atrair parceiros durante a época de reprodução. Falando mais um pouco sobre a reprodução dessas rãs, ela é semelhante a de muitas outras rãs e anuros. As fêmeas, elas geralmente colocam seus ovos em corpos d'água, como poças temporárias ou áreas alagadas na floresta. Esses ovos eclodem e os seus girinos, que eventualmente se desenvolvem em rãs jovens. A Adenomera andra ela é uma das muitas espécies de rãs que habitam as florestas tropicais aqui da Amazônia e como muitas dessas espécies, ela enfrenta desafios devido à sua perda de habitat e à degradação do seu ambiente natural devido à exploração humana. Portanto, a conservação dessas espécies e de seus habitats é de tremenda importância para a sua sobrevivência e, por conseguinte, da sua perpetuação das espécies. Falando agora da espécie Paratheumatobis possiogaster, comumente conhecida como rã pintada ou rã pardinha, ela é um anfíbio anuro pertencente à subfamília Paratheumatobini da família Leptodactyli. Essa espécie ela é nativa do Brasil e ela é encontrada principalmente nas regiões sudoeste e sul do país. Como características físicas, essa rã ela também é relativamente pequena, contendo apenas de 2 a 4 centímetros. A sua coloração ela é variável, a sua pele ela pode variar de um tom marrom a um verde com manchas ou padrões que podem lembrar pintas ou estrias, o que lhe rendeu o nome popular de rã pintada. A sua pele também é bastante granulosa. Quanto ao seu comportamento, como também a maioria das rãs, ela é noturna, sendo mais ativa durante a noite. Ela se alimenta principalmente de insetos e outros pequenos invertebrados. O seu habitat é geralmente encontrado em áreas úmidas, como a margem de riachos, lagos, pântanos ou florestas úmidas. Elas são adaptadas à vida aquática e têm membranas interdigitais nas suas patas, o que facilita a sua natação. Quanto à sua reprodução, ela também ocorre em corpos d'água, onde as fêmeas irão colocar os seus ovos em meio aquático que irão eclodir em girinos. Esses girinos eles irão passar pelo processo de metamorfose, obviamente antes de tornarem-se rãs adultas.